Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Pergunta da noite, porque eu tô aqui buscando ela e não lembro. Não, a pergunta da noite é aquela que eu comecei e não terminei, que você falou assim... Eu sempre tinha uma parada que eu queria ir pro céu e falar, pô, eu sou adolescente, mas é tão difícil. Isso. É tanta coisa. Aí eu comecei a contar a história de Santo Agostinho, que eu falei assim... só um detalhe, você tá pegando uma pedra que ela estava numa batalha dos tempos bíblicos, tá? Isso não é uma réplica, não. Isso é original. Você tem quantas dessa? Lá tem quantas lá no museu, Serginho? Quantas pedras de fundo? Tem duas, né? Não quero ficar com 50% do seu patrimônio, mas... Eu vou dar um presente pra vocês. Eu ia dar no final, mas já que você falou, posso falar agora do presente? Por favor. Eu só preciso de 1,5 de cada um. Eu vou contar uma rapidinho, vou na pergunta, não esqueci não. Eu tinha um sonho ali de construir um museu de arqueologia bíblica para abrigar todas as... Nós temos 3.000 peças originais lá. Nossa, muita coisa. E eu tinha uma Ferrari e não tinha garagem, se você entendeu a comparação. Fui atrás de Lei Rouanet, foi um fiasco, aquela coisa toda. Que é legal, você saber que isso aqui estava lá, isso participou de uma história. Aqui, pegar, olhar, isso é muito legal. E tem mesmo. 3.000 disso lá. Agora imagina tudo isso trancado dentro de um cofre e numa salinha de biblioteca com 10% exposto só anos. Há 20 anos que eu estou lutando. Lei Rouanet foi uma tragédia para mim. Você pegava, não captava, porque o pessoal achava museu e tudo mais. E na pandemia, alguém usado por Deus falou, Rodrigo, faz um curso sobre a Bíblia na internet. Eu fiquei com muita resistência. Falei assim, vai parecer que eu tô agora virando esses caras que querem vender coisa, né? O curso da Bíblia era o quê? Bíblia comentada. Eu comento a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Inclusive, agora eu vou entrar no Novo Testamento. Nossa, Boa. que legal isso. E aí, nós estamos com 40.000 alunos. Tá na descrição, quem quiser se interessar. E eu vou dar de presente para vocês aí, tá bom? Obrigado. Só preciso de um e-mail, só um útil. e-mail para cada um. E olha, os feedbacks que a gente tem recebido, tem tanto gente que já é teólogo, tem padre fazendo curso, tem pastor de várias igrejas, tem ateu fazendo curso, tem gente que não conhece nada de Bíblia fazendo curso. E eu vou explicando, passo a passo agora, eu estou entrando no Novo Testamento. Semana que vem eu vou gravar as aulas do Novo Testamento. Começo. Então, esse é o meu presente para vocês aqui. Muito obrigado. Vocês passarem mais. Vamos à pergunta. Agora só aproveita. Depois você me responde aqui, que eu quero aproveitar esse seu insight. Nesse curso que você faz, você lida com a Bíblia de uma forma mais coloquial para todos entenderem? Todo mundo entender. O que eu faço é o seguinte, a minha promessa ali, até se tiver alguém que faz o curso aí, pode dar o testemunho aí no chat. Eu faço assim, eu não vou dar para você um conteúdo inferior ao que eu dava em sala de aula na faculdade de teologia. Mas com uma linguagem que você vai poder entender. Pô, isso é ótimo. Porque, tipo assim, quando eu fui começar meu canal, eu por conta da Bíblia, meu pai lia as paradas, eu tinha pensado, vou expor isso aqui e você vai me dizer o que é isso. Eu falei assim, caramba, mano, a Bíblia tem histórias muito legais, mas elas são muito difíceis, às vezes, de ser entendidas, lidas e passadas pras pessoas e tal. Eu falei, caramba, é o que eu pensei na época. Eu tinha 18 anos, eu falei, podia fazer como que seria Jesus nos tempos de hoje. Sim. Tipo assim, Jesus ali fechando um combo de vinho. Não, isso eu comecei a pensar, aí até em humor e tal. Aí eu falei assim, será que isso eu ia cometer um pecado contra o Espírito Santo? Aí, beleza, não fiz nada. Mas eu fico assim, pô, faltava uma Bíblia pra eu ler e falar assim... Entender. Mano, Jesus andou aqui, fez isso e foi assim, meu parceiro. E eu ia amar se tivesse. E você falando isso agora... Você lembra o Peter que eu contei? Sim. O Peter me deu um insight de tornar a Bíblia mais clara. A primeira coisa que eu fiz é criar o contexto da Bíblia. Eu vou dar um exemplo só para vocês, já que eu vou gravar Novo Testamento a partir da semana que vem. Galera, essa aqui não foi pro ar ainda porque é do Evangelho de Mateus. Quando for, aí vocês assistam lá no vídeo, tá bom? Um trechinho do que eu vou gravar ainda. Jesus falou o seguinte, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O que é isso? Não tá falando nada com nada. Só que eu entendi o seguinte, se daqui a 2000 anos as minhas palavras virarem Bíblia, e eu falar assim, gente, pô, hoje eu tô morto de cansado. Pô, beleza, eu tô morto de cansado. Pô, velho, beleza. Daqui a 2000 anos o pessoal vai perguntar assim, como é que um morto se cansa?
Você fala assim, olha, aí ele veio conversar comigo, eu já acionei o sinal amarelo. Daqui a 2000 anos, o que é isso, sinal amarelo? Vocês entendem que sabe o que é semáforo, qual que é a linguagem que estou usando, qual a gíria. Você está usando uma gíria hoje que nos anos 50 não tinha sentido nenhum. Nem existia. Né? Então eu falei, pois é, a Bíblia foi escrita num tempo, num lugar. Se eu pegar essa cultura e trouxer para hoje, vai fazer mais sentido. Eu posso fazer isso? As pessoas Pode, podem deve. fazer isso? Vou dar o exemplo aqui que eu falei. Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito. Aí, nesse curso, eu mostro, por exemplo, os manuscritos encontrados em Qumran que trazem textos bíblicos e não bíblicos. E num texto em hebraico, traz a mesma expressão idiomática que Jesus usou, pobres de espírito. Mas aí eu entendo no texto assim. Em hebraico se diz anavei ruach. O que é anavei ruach? Ruach é espírito ou sopro. Anavei pode ser pobre, humilde ou encurvado. Que é a mesma coisa. Um humilde, um pobre e um encurvado. Pobres de espírito, anavei ruach, os encurvados no espírito. A imagem do judeu é o seguinte, quando o vento passa, espírito, vento, e você tem o trigo, o que o trigo faz? Balança. Ele só balança? Ele encurva na direção do vento. Quando o vento sopra muito forte, ele encurva. Ele encurva na direção do vento. Então Jesus usou a mesma expressão idiomática e falou assim, bem-aventurado aquele que quando Deus sopra, ele se encurva. Porque dele é o reino do céu. Entendi. Mas aí eu Você lendo isso encurvou. solto... Você encurvou. Porque eu tenho certeza que para atender o chamado de Deus, alguns nãos você teve que dar que trouxeram prejuízos. Muitos. Você encurvou. Bem-aventurado o encurvado do espírito. Bem-aventurado dos pobres de espírito. Ficou mais fácil entender ou não ficou? Ficou, com certeza. É isso que eu vou fazendo com a Bíblia toda. E o mais fantástico... Trabalhoso, hein? Você vê, isso aqui, agora é por Deus, tá? Isso aqui já foge à didática que eu gostaria de ter. Tem criança de 9 anos fazendo Bíblia comentada. E eu tenho feedback. Eu tenho o feedback, porque eles assistem, eles comentam. Aliás, eu até vou pedir a galera, tá o chat, né? Sim. Se tiver alguém que tá assistindo a gente que é do Bíblia Comentada, tiver criança, coloca o chat aí só pro pessoal acompanhar. A gente não tem como ver, mas o pessoal de casa vai ver. Sim. Tem criança lá no museu, quando eu vou explicar o museu, as crianças ficam sentadas assim. Não é verdade, Serginho? O Serginho tá lá sempre. Agora a gente tem até um espaço para criança também. Criança fazendo Bíblia Comentada. Porra. Então Deus abençoe. Nesses 40 mil tem de tudo. Tem cara teólogo já, que conhece a Bíblia de A a Z e que tá dando testemunho e tá gostando. Tem cara ateu. Isso que eu ia falar. Tem cara que não tem, saca nada de Bíblia e tá todo mundo entendendo. Então, assim, mas aí eu acho que o mérito da didática não é meu, não. Porque eu poderia ser um bom professor para ensinar para um segmento. Mas eu estou falando a mesma linguagem e está atingindo pessoas muito diferentes, tanto do padre como o ateu, como o cara que conhece Bíblia, como o cara que não conhece Bíblia, a criança de 9 anos e o cara com doutorado na USP que está fazendo curso. Nós temos esse espectro todo ali. Aí, desculpe, aí já não é mais a minha técnica. Aí já é o Espírito Santo, que é igual o livro de Atos dos Apóstolos, que os apóstolos falavam e cada um entendia na sua própria língua.